Olha nós aí de volta, dois pesos sem medida. Eu olhei pra cima, cara, olhei pro negócio igual lunático. De novo. 3, 2, 1. Olha nós aí de volta, dois pesos sem medida, chegando na sua área. Já tá percebendo que tem algo diferente aí. Vamos direto pro ponto, que felizmente, contando com o talento da molecada do nosso marketing, temos agora um visual à altura. Contando com a criatividade dos meninos, Gabriel e Vitor. Daqui a pouco eu falo sobre o nome deles, que eu não decorei. Mas olha que trabalho legal que essa molecada fez, hein, Natão? Sensacional. Como é que tá essa força, irmão? Fala aí pra gente o que você Sensacional. achou disso daí. Identidade visual, né? Os caras conversaram com a gente, pegaram as ideias. É a rapaziada nova aí da rádio, que muito talento, muita disposição. E aí ficou legal pra caramba, porque esse loginho aqui, ó, com o símbolo do metal e o microfone, ficou sensacional. A letra muito bacana, ficou top. Ficou parecendo, sabe o quê? Como se fosse um show de metal aqui, gente. Que, como se isso aqui fosse a banda e aqui tem o público fazendo aquela cena habitual que, né, tá em show, tem que fazer, faz parte. E é natural, né? Tocou, seja... É mais ou menos isso. E pegou esse formato de letra que, né, remete muito ao nosso estilo. Pegou o microfonezinho com o cenário, os raizinhos. Véi, sensacional. Deixa eu dar o nome das feras aqui, ó. Deixa eu dar o nome, e os nomes eu falei, né? Mas o sobrenome: Gabriel Vilano e Vitor Matozinho, que são aí subordinados ao nosso Armando, né? Que é o chefe do digital, o chefe da web aqui, e que faz parte desse novo momento da Itatiaia. A Itatiaia, ela saiu um pouquinho dessa esfera de única e exclusivamente rádio e tá metendo peito, entrando de pé na porta na web, no mundo digital. Tanto que o Dois Pesos Sem Medida tá aqui no YouTube, né, no YouTube da Rádio Itatiaia, esse nosso podcast de heavy metal, falando sobre música e todos os seus congêneres, mas entendendo essa dinâmica multidisciplinar, multimídia do rádio, agora para outros campos, hein, Renatão? Ah, agora é tudo aqui. É criador de conteúdo, né? A verdade é essa, é uma nova... É um novo modelo, sem esquecer a raiz, mas nós estamos em todos os lados. E sempre de botando... todas as maneiras. De todas as maneiras. Sempre botando você, headbanger, para pensar conosco, para divagar conosco, para curtir aquilo que nós curtimos. Música pesada, tudo que envolve seu mundo e outras cocitas mais. Porque são dois pesos sem medida. Sem filtro, mas também com um pouquinho de filtro, para não dar BO. Seguinte, nosso tema de hoje foi ideia do Renatão, então nada mais justo do que o Renatão apresentar para vocês. Hoje eu quis falar aqui, né, propus aqui da gente falar sobre discos ao vivo, porque o disco ao vivo, né, hoje em dia com o YouTube, até que as pessoas não entendem o impacto que o disco ao vivo tinha, porque você vê um show de uma banda antigamente era muito difícil, principalmente banda gringa, né, cara? Então, assim, o disco ao vivo era aquele momento que você chegava o mais perto possível do show, né? De sentir aquela atmosfera do show e a energia do show, porque aquela experiência da música ao vivo é muito diferente do estúdio, né? O estúdio é produzidinho e tal, ao vivo o pau quebra, né? O estúdio te distrai. Às vezes você põe um disco e vai, sei lá, limpar a casa, fazer um rango e tal, não sei o quê, vai fazer alguma coisa. E aí às vezes você passa despercebido. Agora o show, cara, você quer ver o músico tocar na sua frente, você quer confirmar a habilidade dele, se impressionar. Ou não, né? Ou não, você quer confirmar. E se não confirma, você frustra, mas você tá ali pra fazer essa prova em loco. Show é foda, velho. O metal, a música tem isso do ao vivo, né, cara? Porque no estúdio o cara grava lá 10 camadas tocando guitarra, grava uma guitarrinha só com uma notinha, um órgão atmosférico de quebradinha. Ao vivo não, ao vivo é negócio cada um com um instrumento, ou no máximo dois. Então assim, principalmente na nossa juventude, aí, o disco ao vivo era aquele momento que, né, você ficava empolgadão, né? Vamos ver como é que é isso aí. Então eu propus aqui da gente falar de alguns discos ao vivo emblemáticos, né, que marcaram nossa vida, e vou começar com um que eu já vi que o Oswaldo trouxe aí. Hoje eu não trouxe os discos porque confusão danada, mas enfim, RDP ao vivo, né? Então vamos lá, aqui ó, eu faço o seguinte, eu tenho tanto carinho com meus CDs, o Vinícius eu tenho poucos hoje, mais ainda, né, na hora que quando a gente falou do Sepultura, eu trouxe o Beneath the Remains, que é meu favorito de todos os discos já feitos pelo ser humano, mas só a capa, né? Mesma coisa, eu trago aqui só o encartezinho, porque vai que dá algum BO aí, eu quebro a caixinha de acrílico, ou então cai, arranha o CD, não.
eu só trago a caixinha. Ou então, se for de pé, eu trago a caixinha. Se for acrílico, eu trago só o encartezinho. RDP ao vivo, 1992. Esse é uma pedrada. Eu lembro que isso daqui como isso marcou minha vida. Esse disco, esse show foi tão emblemático, né? Que eu sei todas as frases entre as músicas. Esse né? mundo é o caos, essa vida é o caos. Falem a verdade. Caos! Estou lindo de cabelo vermelho. Chupa meu pi! Então, assim, esse disco é maravilhoso. Começa com morrer, né? Siga o meu caminho é morrer. Será que beber até morrer é a solução? Então, assim, e as histórias que envolvem esse disco são muito legais também, né? Porque depois você vai conhecendo os bastidores, né? Os caras estavam na fase noiado, fumando pedra mesmo. E aí no dia do primeiro, foi 2 dias aí de gravação. Lá em São Paulo. Primeiro dia eles tocar de cara, foi tudo ruim e tal. Segundo dia eles deram a cachimbada aí. E acabou. E saiu essa obra. Né? Tô falando que tô fazendo apologia, não, hein, gente? Pelo são amor de fatos, Deus. tá, gente? Isso aqui é fato. fato. Pelo amor de Deus. Isso faz parte da declaração história, deles. né? Declaração deles. E um detalhe curioso, isso daqui foi gravado logo depois da gravação do Brasil e do Anarcofobia. O auge da banda, que são os discos mais thrash metal, os discos mais metal do Ratos, pelo menos nesse miolo, quando eles começam punk, aí vão no crossover, aí tem essa segunda metade de 80 e comecinho de 90 é muito metal dos caras, talvez até em função até o disco da Cogumelo dos também, fatores extra-campo, né? Dia mais sujo e agressivo, que é de 87. Aí depois veio o Brasil, depois a Narcofobia. Mas é porque essa turnê, né? Essa turnê, ela vem, se você for olhar o set dela, é bem Brasil e Anarcofobia. Bem Brasil e Anarcofobia. E aí depois eles foram acelerando mais, né? Indo mais pra coisa mais rápida, menos trecheira, mas ainda assim, com a cara do Ratos, né? Que é o hardcore, aquela coisa bem soco no estômago. E esse show tem música que é grind, né? Caos mesmo, 8 segundos, cara. Esse mundo é o caos, essa vida é o caos. Caos! E aí quando eu vi isso, meu Deus do céu, bicho, que trem. Para, deixa, vai devagar, velho. E é um disco assim, que tem energia, cara, que é absurdo. E o Gordo, até hoje tá rouco, né, Renato? Você percebe alguns momentos, especialmente dessas falas, né? Que o Gordo tá rouco, de tanto que ele esguela. E nos vocais tá pesadaço. E eles são irônicos, né? Tipo assim, nós queremos dedicar esse disco a nós mesmos, por nos suportarmos por 10 anos. A dedicatória que tem no disco, sacou? E eles usam, eu até peguei aqui, eles não definem baixo, guitarra e violão. Que baixo, guitarra não. Violão não, eles não definem baixo, guitarra, bateria. Eles fazem um trocadilho com cada aqui, ó. Gordo, goela e pança. Boca, taco de beisebol e prancha de isopor. Boca baterista. João, viola e cabelo. Porque o cabelo do João guitarrista tá grandão na época. Jabá, berimbau e boné. Porque o Jabá baixista, você só vê ele de boné, né? Então eles fazem um trocadilho, primeiro, com o instrumento que cada um toca e, segundo, com características pessoais. Assim, por exemplo, o Boca baterista era surfista. Então ele tinha prancha de isopor, né? Então são detalhes que mostram, primeiro, como que o Ratos é uma banda poderosa ao vivo, né, Renato? Demais. Fale de João Traidor, que na minha opinião nunca foi. Ele sempre teve que fazer o corre dele, a vida dele, a hipocrisia. Alguém veio com esse papo de ideologia num cenário, num país tão complicado como o Brasil. Então, assim, julguem o João, mas o que vocês estão oferecendo pro metal dentro do que ele já fez, né? Não conheço o cara, tá? Eu só conheço a obra dele, respeito muito em função disso. Não tô protegendo aqui nem nada. Sei que, especialmente em BH, na fase da gravação do Vivendo Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, o João acumulou desafetos aqui, porque ele tinha posturas babacas mesmo. Era meio folgado mesmo. E a gente escuta a galera das antigas da época que conviveu com ele aqui. Alguns não falam coisa muito boa, mas eu não tô pra julgar. Eu tô dizendo que o talento dele sobressai alguns comportamentos, né? Então o João Gordo é metal pra cacete. O João, eu acho mais ainda que pra mim a alma do Rabo de Porão é o próprio João, guitarrista, porque começou com ele e vai morrer com ele, né? E os outros membros, o Boca tá aí até hoje, né? O Jabá passou e tal. O Juninho no baixo agora, o Jabá já saiu. Então, assim, primeiro, Ratos de Porão é uma banda poderosa, e quando a gente fala de metal e seus congêneres ou seus filhos, o Ratos sempre flertou com tudo, né? Com hardcore, com punk, com crossover, com thrash, enfim. Ratos é uma banda poderosa gravando
é uma banda poderosa ao vivo, mais ainda do que gravando. Você joga aí no YouTube aí, cara, Ratos de Porão Verdurada. Joga isso no YouTube pra você ver como é que é o público. Aquele ali é um dos shows mais insanos que eu já vi em vídeo, né? Nesse caso, foi em Verdurada em São Paulo, não tava lá. Verdurada, mas você vê o público ali, cara. Brutal, velho. Eu brutal, sou habituê, era habituê das Verduradas, eu fui dezenas. Essa você foi? Essa não, mas eu já vi esse show. Nossa, cara, é brutal mesmo. É sinistro. E é chocante pensar que já faz 30 anos esse disco. Pois é. E primeiro destaque, então, é esse, né? Ratos de Porão, RDP, vivo. Descasso. Poderoso. Poderoso. É um destaque incomum, porque o Renato escolheu esse. Vai ser mais incomum, e eu também escolhi, então já começamos queimando o que nós temos em comum. Então vamos então pro meu, né? Eu vou Unidunité, Satanás Mingue. Eu vou, então, já que eu citei, vou guardar o meu favorito por último. Eu vou nisso daqui, que quem teve naquele show de BH, que nós falamos a última vez, né, Renato? Renato tocou lá, ele falou com Disgusting, e eu tive lá como fã. Another Lesson in Violence. Isso daqui, pra mim, quando a gente fala de thrash metal, só perde pro meu último favorito ali, em termos de disco de thrash metal ao vivo. Isso daqui foi gravado em 1997, quando Paul Baloff voltou para uma turnê mundial com o Exodus. Né? Ele gravou o primeiro, Bonded by Blood, ali nos anos 80, e saiu da banda. Aí o Zé Souza veio, gravou uns discos bem legais, assim, o Pleasure of the Flesh é muito legal, né? Mas o Paul Baloff se distanciou um pouco dessa cena trecheira dos Estados Unidos. E aí voltou em 97 para essa turnê mundial, primeiro gravando esse disco, que na verdade, na sua essência, é o Bonded by Blood na íntegra. Ele só não tem Metal Command aqui, porque o resto, todas as músicas estão nesse disco. E aí passou em BH, passou num monte de lugar, né? Mas o que é legal desse disco? Primeiro, a espontaneidade de Paul Baloff. Ele conversa com os membros da banda e com o público o tempo todo. Zoeira. I don't know, I'm talking bullshit here, man. Enquanto os caras vão passando, we can play now. E brincando, e aquela vozinha dele, sabe? Tipo assim, ele muito à vontade. Isso que é o legal do ao vivo. Cara, ele muito à vontade com os amigos. Tem uma parte que ele fala, I like to thank Gary, I like to thank Paul, Tom, for let me be so heavy. Por me deixarem ser tão pesado. Ele agradece os caras da banda por fazer parte daquilo. Cara, isso é sensacional, velho. E não só isso, não é a postura dele com o público ou com os amigos de banda que faz o disco ser foda desse jeito para eu destacar aqui. É a sonoridade. As guitarras estão gritando, limpinhas. Tom Hunting, baterista, que pra mim é um dos caras mais fodas da cena de thrash metal, ele faz um mega trabalho nesse show, que chega uma parte que o Paul fala, "You rule, Tom!" Tipo assim, você é foda, você arregaça, Tom. Ele fala isso e numa passagem de música, entendeu? É porque ele também tá ouvindo e ele pira com o amigo tocando e fala, velho, você é foda, com a música tocando, cara. Com a música tocando. É só um exemplo, né? Então, pra mim, eu destaco muito esse disco, Another Lesson in Violence, do Exodus, com o Paul Baloff, que é das figuras de thrash metal mundial mais carismáticas, mais emblemáticas e que fizeram um excelente trabalho de gravação. Os caras estão muito afiados e de thrash metal, em termos de produção, talvez esse seja o melhor disco. Ele só não vai ser melhor do que o meu último, porque meu último envolve... eu dando spoiler. Envolve meu coração. Mas esse disco, pra mim, de thrash metal, é de cabeceira. Bom, eu vou falar agora né? A galera vai botar a arte aí, a capa. Sepultura Under a Pale Grey Sky. Que foi, na verdade, quase que último... eu trouxe ele, né? Quase, mas deixei pra lá, foi não. Aí, ó. O último show com o Max, né? Ou pra muitos, o último show do Sepultura. Na Inglaterra. Né? Gravado na Inglaterra. Um show sold out, enfim. Naquele momento que o Sepultura tava ali, ó, no topo do topo do topo, né? Internamente, já li entrevistas que o clima já tava ruim, né? E não ficou visível. Tanto que ele foi lançado depois do rompimento. Porque é um showzaço. Particularmente... É uma fase que eu piro muito, que é a fase roots, né? Então, assim, as músicas estão bem naquela pegada roots, com a afinação bem, quase que um new metal, né? Mas é Sepultura. E assim, pô,
Falar o que desse show, cara? Só clássicos aí que Não, tem. mas tem das antigas, tem Necromancer. Tem Necromancer, aí tem aqui, ó. Necromancer. Beneath the Remains, Mass Hypnosis. Tô falando das antigas, né? Porque tinha muita do Roots, né? Slave New World, Arise, Dead Bronic, Cells, Inner Self, claro. E tem um cover que é simplesmente animal, We Gotta Know, do Cro-Mags, que aí chamam os caras do Strife, que é uma banda estreed. Na época era estreed, né? Aí eu não lembro, não é? Aí chama os caras, vou chamar os caras do Strife aqui e tal. E aí toca. É bem vibe do Max, né? Fazer isso. Né? O Max sempre teve essa coisa de misturar com a galera. As bandas que estão no momento ali, né? O Max é muito antenado, sempre foi, né? Então, assim, é um showzaço. É um duplo, né? Um disco duplo, viu, gente? É 2 horas de show, né? E assim, e aquele negócio da energia que a gente tá falando, que você sente energia assim, pau quebrando mesmo, show pesadão, do início ao fim, os caras. Under a Pale Grey Sky. Fecha com Orgasmatron, né? Clássico, né? Também, né? Orgasmatron. É aquele famoso cover que fica mais famoso que o original, né? Mais famoso e melhor, né? Mas eu, tipo assim, por mais que eu goste de Motorhead, cara, eu conheci o Orgasmatron com o Sepultura quando eles lançaram o Arise. Tem que ser sincero. Depois que eu fui ouvir o Orgasmatron do hit, né, velho? Depois que eu fui o Orgasmatron do Motorhead, eu falei assim, a do Max é melhor. E o Leme não gostou muito da voz do Max, não. Será que não gostou? Será que de repente os caras conseguiram fazer um negócio melhor? Não sei, né? Não sei. Mas nem na fogueira. O Sepultura é uma banda que destrói ao vivo, né? Até hoje, né? Quem gosta ou não do Derek, mas mesmo assim os caras destroem, velho. Isso é indiscutível, né, cara? Tanto que, né? Pô, dá mais... Destrói. Destrói mesmo. Tem que respeitar. E é um showzaço, cara. Então, assim, é um disco que eu ouvi demais, assim. Aqueles discos também, o Max também, né? No topo lá, interagindo pra caramba com a galera. O Igor destruindo, né? O Igor não tem a técnica do herói, né? Do Eloy, mas o Igor é o Igor, né, cara? Pois é, cara. E assim, e agora a gente falou, esse disco foi lançado depois do rompimento do Sepultura. O Max saiu em 97, esse disco foi gravado em 96. Dezembro de 96. 96, o Max saiu no ano seguinte, mas ele foi lançado depois do rompimento. Foi até tipo assim, e dizem que os caras o canto do cisne, né? Foi o canto do cisne, não gostam, velho. Porque tipo assim, pros fãs terem algum tipo de alento, porque ainda estava todo mundo chocado com a separação. E aí saiu esse disco e, na verdade, deu efeito contrário, porque deixou a gente mais triste ainda, né? Porque, pô, esse disco é tão legal, os caras saíram, o Max saiu, e agora? Né? Enfim, deu no que deu, e aí dividimos opiniões, mas reconhecemos que Sepultura, nessa fase, era imbatível. Animal. Imbatível. Vamos agora, então, para o meu próximo destaque, tô curioso com que é aquilo que eu disse no último podcast. Se eu tivesse uma bola de cristal, ou melhor, recebesse uma mágica, um desejo, uma lâmpada sendo esfregada, e escolher um único show na minha vida que eu pudesse ter assistido, seria algum desse daqui, do Rainbow On Stage, um disco de 1977, com Ronnie James Dio ainda no vocal do Rainbow. Era a turnê do Rising. Rising foi lançado em 1976, ano do meu aniversário. Talvez dizem até que foi por causa disso, estava esperando nascer para lançar, tô zoando, mentira. E foi uma turnê que eles fizeram no Japão e na Alemanha. E aí foram pegando as melhores gravações e fizeram esse disco. Qualquer show que fizesse parte desse disco eu iria. Eu queria ir na da Still I'm Sad, que é a última música do disco, que é a minha favorita, que é maravilhosa, que é divina. E o que me fascina nesse disco é justamente isso. É esse embrião hard rock que tem peso, muito peso, mas que não deixa de ser entre aspas, inimigo não é a palavra, mas assim, um competidor, né? Um competidor com bandas como Deep Purple e Led Zeppelin, que eram os grandes baluartes de hard rock na época, né? O Rich Blackmore saiu do Deep Purple e montou então o Rainbow nesse projeto maravilhoso que tinha na bateria Cozy Powell, que é um dos grandes bateristas, Jimmy Bain no baixo, né? E no teclado, muito, né? Eu vou lembrar, deixa eu ver seu nome aqui, é Tony Carey no teclado. Então a formação é Tony Carey no teclado, Jimmy Bain no baixo, Cozy Powell bateria, Rich Blackmore na guitarra e Ronnie James Dio, a voz mais linda que o mundo já fez, já distribuiu, já ofereceu nos vocais. E é um disco sensacional porque pega a essência de banda de rock dos anos 70. Hard rock puro. Exatamente, porque não só Rainbow, mas Deep Purple, próprio Led Zeppelin e todas essas bandas da época, elas tinham o costume de, ao vivo, tocar muito mais
do que o que era feito em estúdio. Tudo na base do improviso. Improviso, para quem é músico, não é o meu caso, mas a gente escutando, né, a opinião de músicos, a gente sabe que muito do improviso também é ensaiado. Mas também tem o improviso dentro do improviso, que aí só quem tem talento consegue fazer. E o Hit Blackmore tem que ter técnica. Tem que ter técnica. E o Hit Blackmore, e sintonia, né? E o Hit Blackmore era o rei. Era, e tá vivo. Ele ainda é. É o rei dos improvisos. E a banda acaba seguindo o fluxo dele. E nesse disco você tem improvisando, ou melhor, várias improvisações, não só do Blackmore, mas do Tony Carey, do tecladista, e do Dio cantando também de forma improvisada. Esse disco, para mim, ao vivo, é dos melhores já feitos pelo ser humano. Por ser um embrião de algo que nós amamos, que é o metal, mas não só por isso, porque é uma música gostosa de ouvir, rock and roll, e que tem na sua formação músicos que são assim, prateleira de cima, cada um com a sua função. E eu indico Rainbow on Stage, escute. Se você conseguir aquela versão japonesa que tem na última música, não Still I'm Sad, mas Stargazer, aí, meu filho, arroba Oswaldo Diniz, véio, me doa esse disco, troca com o meu, tá? Ou então manda aqui pra rádio, Avenida Barão de Melo, 2222, Belo Horizonte. Me arruma esse disco que eu não consigo achar ele de jeito nenhum. Eu tenho, mas a minha versão não tem Stargazer. É foda. Bom, eu vou do outro extremo agora, né? Do hard rock virtuoso à tosquidão simplesmente sensacional do Ramones, Loco-Live. O Loco-Live, o Ramones tem um ao vivo clássico, que é It's Alive, que é o primeiro ao vivo deles, que é lá de 78, se não me engano, que é já depois dos três primeiros álbuns lançaram ao vivo, né? Que também é foda. Mas o Loco-Live diz muito mais pra minha vida, porque no início da década de 90, o Loco-Live todo mundo tinha uma fitinha, né? E começa com a musiquinha da nossa querida The Good, Glória The Bad Lopes, and the Ugly. Que é The Good, The Bad and the Ugly. Que é clássico de um Ennio Morricone, né? É. Só que pra quem ouve Itatiaia vai ser sempre a musiquinha da Glória Lopes. Lopes. Aqui em BH, aqui em Minas, a Itatiaia Patrulha, né, que a gente tem que lembrar também que isso aqui vai ecoar no Brasil inteiro, né? Então, para quem é de Minas que está acostumado com a Itatiaia, vai saber quem que é Glória Lopes, o que é o Itatiaia Patrulha, que é apresentado hoje pelo Renato Dias Neto. Né? É a matriarca, é a referência de reportagem policial ou de apresentação de programa policial, mas para quem é de fora, é bom falar isso. O Itatiaia Patrulha, nos anos 80, era apresentado pela Glória Lopes e que tinha essa musiquinha na abertura. The Good, The Bad and the Ugly, de Ennio Morricone, né? Isso. Enzo? Acho que é Ennio Morricone, né? Alguma coisa e assim. aí, cara... Que é de filme, né? De exatamente. Os westerns, né? E aí é o disco assim, pode falar no YouTube, pode, né? Pau dentro, né? Pô, só 1, 2, 3, 4, e aí pau quebrando, Ramones assim no auge também, são 33 músicas, cara. 33 músicas e a única pausa é o 1, 2, 3, 4. Não tem uma hora que para, não tem um discurso, é só 1, 2, 3, 4 e tal, no máximo que é, acho que foi na Espanha, se não me engano, né? Acho que é Madrid, o máximo que tem é Hello Madrid, não sei o que e tal, e o pau quebrando, filho, né? Um pau quebrando mesmo e o Ramones... É o extremo contrário do Rainbow, né? Sem improviso nenhum. Sem improviso nenhum. Eles tocam mais rápido que o que tá no estúdio, né? Muito mais. O disco é velocidade acelerada, filho, né? As músicas do Ramones, que é mais assim, né? Naquele 1, 2, 3, 4, vai pro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Os caras tocam rapidão. O CJ Ramone já tinha entrado, né? No lugar do Didi Ramone, botou um gás que ele entrou novinho, né, velho? É de que ano você disse? 92, acho. 92. Vamos conferir aqui então, certinho. aqueles Adiós Amigos, aqueles dos anos 90, Mundo Bizarro, tudo isso não tinha sido ainda lançado não tinha, ainda, não. né? Pega pra trás, né? Aqui o Loco-Live é 92, exatamente. É. Então, assim... Não, na verdade, 91. Enfim, mas... Mas é começo dos anos 90, ou seja, o que eles fizeram nos anos 90 não tinha sido. Então calcaram de 70 pra frente, né? Final de 70 pra frente. Então, assim, não tem Poison Heart, né? Não tem aqueles sucessos comerciais de rádio, né? Do Mundo Bizarro, né? Que foi aquele disco do Ramones de 92, né? Se não me engano. Pra quem é de BH, no Brasil, Poison Heart vai lembrar muito na 107, né? 107 exatamente. Demais, velho. Não, era até a música da Cogumelo. A Cogumelo tinha BG, tinha trilha. E o Ramones tinha música com Poison Heart. Ele tem essa coisa engraçada, né, cara? Porque
nos Estados Unidos eles nunca bombaram tanto assim, só no finalzinho. Aqui no Brasil e na Argentina e na Europa eles eram deuses, né? Mas principalmente o Brasil, Ramones tocou aqui muitas e muitas vezes, né? BH tocou só uma. BH, mas no Brasil, a única vez que eu vi foi a minha overdose de 1, 2, 3, 4. E no Brasil tinha aqueles shows emblemáticos, São Paulo que dava porrada de skinhead, punk, né? Você ficava... Todo mundo ficava, nossa, show dos Ramones. Aí tava... E é engraçado isso, né? A gente fala isso hoje com uma certa nostalgia, tá? Mas que bom que isso não existe mais, né, Renato? Infelizmente, vez ou outra aparece. É uma ignorância ridícula, estúpida, velho. Então, assim... Hoje em dia, pelo menos, a gente lamenta muito o fato da cena não rejuvenescer, da gente não ter muita molecada em show. Isso é o lado bom de não ter, porque hoje os caras estão mais velhos, não quer brigar por qualquer coisinha não, velho. Tem família pra criar, tem trabalho pra sustentar, pra manter, tem coisa pra fazer e tal. Fala, vou brigar pra quê, cara? Vai só me atrasar a vida. Hoje, pelo menos, existe uma relativa maturidade. Relativa, tá, gente? Maturidade sobre isso. Naquela época era testosterona lá em cima, qualquer coisinha brigar e aí, pô... Aí, enfim. Ó, foi em Barcelona. Eu falei, Madrid, mas é Barcelona o disco. Mas acertei o país, né? Vamos finalizar então com... Descasso ao vivo. Se você gosta de punk rock, nunca ouviu, pelo amor de Deus, ouça. Vou finalizar com a minha banda... Esse eu ia colocar também, mas eu não coloquei porque eu sabia que você ia colocar. Não tinha jeito, cara. Vou finalizar com a banda do meu coração, que tá no meu peito nesse momento, que é, pra mim, o suprassumo da música, minha banda favorita. Não vou dizer que é a única, né? Porque a gente tem outras. Eu gosto muito de Sepultura com a fase Max também. Né? Napalm Death é uma coisa que me faz muita cabeça. Merciful Fate, Primordial, são bandas que eu adoro. Mas se eu fosse obrigado a escolher uma só, minha banda seria Slayer. E nós teríamos aí também o Decade of Regression. Decade of Regression, que eu também não sou bobo. Linda, o meu CD é um CD duplo, a caixinha tá meio surradinha, que tem muito tempo que eu tenho esse disco, mas eu trago aqui, né, o encartezinho, que também não pode acontecer nada com ele. Nada! Ainda bem que vocês não podem tocar. Nem o Renato. Deixa aqui na minha mão. E tem as fotinhas e tal, não sei o quê. Cara, isso aqui é um barato, cara. E eu tenho um carinho tão grande por esse disco, velho. É o que eu disse, se eu for comparar em termos de produção, de gravação, com o Another Wrestling Violence do Exodus, o Exodus até bate. Olha essa foto que linda, gente. Todo mundo regaçado. Então, o Exodus até bate. Só que, pra mim, o que vale aqui é essa coisa que tá aqui, esses 4 camaradas aqui, ó. Jeff Hanneman, Kerry King, Tom Araya e Dave Lombardo. Esses 4 fazem aquilo que há de mais importante aqui, olha. Quando eu comprei esse disco, veio um negocinho, aqueles comentários de revista que eles colocam para vender mais na hora que você compra, né? A capa não é essa, né? A capa é capa vermelha, com Tom Araya com a luz batendo nele. Esse aqui é um encartezinho, né? Mas eu peguei o negócio da capa e que tá aqui, ó. No band comes close to the brutality. Nenhuma banda chega perto da violência do Slayer ao vivo, né? Aqui, ó. A música do Slayer ao vivo é como uma guerra de fotógrafos que o Pentágono não nos deixa ver. There is nothing now more than pop like... tá. Tá, ok. Não tem nada mais moderno na cultura pop do que o momento em que o Slayer toma o palco. Você se sente como se estivesse assistindo... você se sente como se tivesse você se sente como se nunca tivesse visto nada tão excitante desde a época dos Sex Pistols. Essa é a opinião da Rolling Stone, a primeira da a visão Music Connection e essa aqui da Village Voice. Ou seja, mídias norte-americanas falando sobre Slayer. E é isso que esse disco é, cara. E é duplo, né? É o duplo. O primeiro tem clássicos dos 4 primeiros discos, Show No Mercy, Hello Waits, Raining Blood e South of Heaven. E o segundo é porque esse disco é da turnê do Scissors and the Apes. Então o segundo disco já tem mais calcado. Né? Mais calcado. Já começa com... Como é que é? A primeira música do lado B. Mandatório Suicide. Não, a primeira do lado B. Ele falando... Hello, point. Ele só fala assim... Hello, point. Cara, essa banda é foda, velho. Essa banda é foda. E é um disco que, eu repito, não tem a produção, esse daqui tá mais produzido do Exodus, na minha opinião, mas ele tem a essência do Slayer. A porrada, a paulada na sua orelha, o soco no seu estômago.
Por que não dizer a dedada no seu fiofó? Sei lá, vou falar isso também. Mas, velho, Slayer é foda. E, além do Decade of Aggression, o Slayer tem o famigerado Live and Dead, né? Live and Dead, que na verdade não é nem live, né? Que a gente nunca... Eu tava dando uma pesquisada aqui, que é o pessoal até hoje esconde o jogo, não, né? Mas, bom, o que se fala sobre o disco tem até no livro. Que é um dos grandes mistérios. Né? Não, nem tanto, cara. Esse já até foi meio comentado, já que é foi um estúdio, um né? rolê um que eles fizeram no estúdio com o público. Não é um show. É tipo um ensaio aberto. E os gritos são de amigos mesmo. Mas os gritos é o mais do cara. Eu chegado, o Live and Dead é legal demais. Os gritinhos da galera é como demais, se você tivesse... Com... SWORD! É que se você tivesse com caráter, né, a sua banda, chamando um chegado pra tocar num estúdio grande, aberto, né? Como se fosse um boteco, um estúdio grande ali, a gente, vamos ensaiar, vambora, vamos. Aí vai... Não, o Live and Dead, você ouve, você quer mochar ali, você já põe o fonezinho e sai. E é bem comecinho, né? Então tem aquelas primeiras músicas Show No Mercy e tal. O Live and Dead é como se fosse o Show No Mercy ao vivo, né? Mas... é bom demais também. Caralho. Só que não é igual... Não, é diferente. Olha aqui atrás, aqui você tem uma foto de um dos lugares que eles tocaram, né? O tamanho disso daqui, né? E por pouco, eu volto na questão do Rainbow ao vivo, de sonho, se eu pudesse voltar atrás, mas por pouco ele perderia pro Slayer. Porque o Slayer a gente já viu. Né? Eu vi o Slayer aqui em BH, vi no último show deles em São Paulo, que foi também uma experiência surreal, mas o Rainbow, poxa, cara, eles acabaram antes de eu pouco quando era criança ainda. Quer dizer, o Dio saiu do Rainbow, eu não tinha nem 3 anos de idade, ele saiu no final da década de 80, né? Foi 77, 78, ou seja, tinha 2 aninhos só. Então por isso que eu sou muito frustrado de não ter visto o Rainbow com o Dio. E muita gente né? Porque os caras ficaram muito pouco tempo na ativa e nem passaram perto do Brasil. Mas agora, o meu disco ao vivo favorito de todos os tempos é da minha banda favorita de todos os tempos, Slayer. Ou como dizem os mais fanáticos, Slayer! Eu acho que é isso, né, Oswaldo? Esse aí é o famoso papo que, se chamar a gente pro boteco, rende a noite inteira. E vai aparecer mais discos. Aí deixa aí nos seus comentários a sua lista aí, seus discos ao vivo. Tem vários que eu não citei aqui. Tem o do Pantera, é muito bom, aquele 100 Proof, né? Tem o Diagnostic Front, Live at CBGBs. Pô, é bom demais, cara. Meu Deus do céu. Tem o Mob Angel também, que é bom pra caramba, ao vivo. Tem o Primordial, que chama Gods the Godless, que é... Tem o Testament, Live at Fillmore. Velho, você tem aí uns ao vivo aí que são bem importantes. Mas eu separei esses quatro. Live and Loud. Esse Ozzy... tem o Live at Budokan também. Aquele duplo, né? Tem o S.O.D. ao vivo do Budokan. O Ozzy de 92, Live and Loud, com o Zac Wild, inicinho do Zac Wild, que isso que é bom demais, cara. Tem a versão de No Mortiza do caralho. Né? Foi no inicinho da retomada. Aí sim, a gente vai entrar agora no boteco pra citar o tanto de disco que é legal. Eu, particularmente, separei esses 4 porque são discos que me marcam. Os emblemáticos. Me marcam. Se eu fosse obrigado a escolher 4 discos pra falar aqui no Dois Pesos, seriam esses 4 e foram. Né? Mas é claro que existem outros aí que se a gente for puxar da memória, vão ter discos maravilhosos. Mas acho que basicamente é isso, né, Renatão? É isso. Então, isso aí, a gente fez esse assunto todo para voltar naquela ideia. Se puder ir no show, vai no show, pelo amor de Deus. Porque essa experiência ninguém tira de você. Você pode perder grana, pode perder carro, pode perder tudo, mas a experiência que você viveu, ninguém tira de você. Né? Então... eu vou tirar aqui até desses discos que eu separei. O Rainbow não, porque eu citei que o Rainbow acabou com o Dio muito cedo. Mas esses 3 aqui, Ratos, Slayer e Exodus, eu tenho certeza que muitos do que estão acompanhando aqui já viram essas... Eu falo dos que gostam, né? Já viram essas bandas em alguma oportunidade da vida, ou até mais de uma vez. Então, vai entender, quando eu falo do poder desses discos, vai entender, porque foi num show. A memória afetiva vai vir à tona e vai falar, realmente... esse disco é foda, essa banda é foda, assim como os discos que o Renato escolheu também. Resumindo a ópera, vá no show, meu caro. Vá, meu caro, na minha cara, meu amigo, minha amiga. Vá ao show Headbanger, seja feminino, masculino ou qualquer outra situação. A importância de ir num show é para você, na sua formação cultural, na sua formação musical, desde que você goste. Porque se for para ficar em casa vendo no YouTube, velho, talvez nem gosta tanto, né? E apoiar a cena, né? Fazer a coisa acontecer, porque, enfim, precisa do apoio de todos. É isso, né, Oswaldo? Em breve, a gente não pode dar muito spoiler, não, mas estamos trabalhando naquele especial aí, viu? Tá difícil, viu? Tá difícil, mas vai sair. Galera, obrigado. Deixamos para vocês um abraço com nossa nova identidade visual.
A gente vai fazer camisa, vai vender. Mentira! Mentira, que gadeira que isso. Não, mas agora 2 camisas vão rolar pra mim e pro Renato, nem ia precisar disso. Mas curte aí, compartilha, se você gostou, tem o sininho, inscreva-se no canal da Itatiaia. Depois você fala o que você achou desse negócio. Assim, se tiver gostado, ótimo. Se não tiver gostado, ótimo também. E nos encontramos até o próximo episódio. All hail! Velho, você vai ter que editar. E nos encontramos, porque rolou um vácuo aqui, aí não pode. Não pode, aqui não pode. E nos encontramos no próximo episódio. All hail!